Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Boa madrugada. Tá? Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast semanal, O Nosso Legado, que conta a história do Grupo Águia Branca, em especial da divisão comércio do Grupo Águia Branca, através das histórias das pessoas. E com isso a gente vem registrando como que esse grupo tem feito esse caminhar aí há 77 anos, junto das pessoas. E hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui com Adriano Ferreira, nosso coordenador de assistência técnica lá de São José dos Pinhais, nossa maior casa de caminhões que a gente tem no grupo, e pode-se dizer também que é a maior do Brasil, né, Ferreira? Tá? As informações que a gente tem aí que o movimento da savana de São José dos Pinhais é fantástico, né? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Marcelo, tudo bem? A gente agradece, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, a oportunidade de estar contando um pouquinho da nossa história, de como a gente chegou até aqui e dos desafios que a gente tem aí para tocar uma casa, uma oficina com essas dimensões, né? Eu falava há pouco que é uma das maiores casas do Brasil, os números mostram para a gente isso, é uma das maiores concessionárias da marca do Brasil, e o nosso desafio diário é conduzir esse time aí para chegar sempre mais alto do que a gente já fez, né? Então é um grande prazer estar conversando contigo, conversando com o pessoal aí para contar um pouquinho da nossa trajetória. Não, obrigado, e assim, já aproveitar e te agradecer aqui, essa disponibilidade sua, né, Ferreira, de estar aqui gravando e além de estar conosco há tantos anos, de estar aí ajudando a construir essa história, construir essa jornada, o legado do Grupo Águia Branca, o seu legado, né? Então, assim, já te agradeço antecipadamente já de tudo, te parabenizar também pelas conquistas que a gente tem tido aí em São José, né? Tem sido uns resultados, assim, realmente que muito nos orgulha, né? É uma casa que seguidamente tem conquistado ouro, né? Com bons resultados de NPS, bons indicadores que não só a gente, mas a Mercedes avalia, o cliente avalia e tem dado esses bons indicadores. Então, te parabenizar aí por essas conquistas também, Adriano. Obrigado, Marcelo. Como a gente falava, né, um desafio da gente atender uma casa, aí a gente tem hoje, nossa oficina, quase 50 funcionários, um time bem grande, recebendo todos os dias aí em torno de 60 a 65 veículos, clientes aí que passam na nossa oficina. E como a gente sempre, eu gosto sempre de frisar com o meu time aqui, né? Raríssimas vezes o cliente vem numa oficina contente, né? Normalmente ele vem para resolver um problema. Então a gente tem esse desafio diário de estar tocando da melhor forma possível e satisfazendo o nosso cliente, entregando os resultados que a gente precisa. E é um orgulho assim, muito grande da gente fazer parte da história do grupo, aqui no Sul principalmente. Desde o início do grupo a gente está junto e vem acompanhando aí o Star Class desde o início do programa e sabe dos resultados e dos desafios que a gente tem todos os dias para manter a savana no patamar de ouro aí na rede, né? Bacana. Ferreira, dá uma dimensão. Uma hora eu vou te chamar de Adriano, outra hora eu vou te chamar de Ferreira. Você desculpa, mas o seu nome é Adriano Ferreira, então... Daqui a pouquinho eu vou contar um pouco da história, como que meu nome mudou de Adriano para Ferreira. Não, legal. Legal. Mas, assim, antes da gente chegar na história, dá uma dimensão para a gente. O que é essa oficina, nessa assistência técnica aí de São José dos Pinhais, que além desses números fabulosos, mas quantas pessoas tem, quantos carros passam, como é que é? Dá esse overview para a gente aí. Para o pessoal que não conhece, né, a nossa casa aqui, né, Marcelo? Então a gente tem aí, em estrutura física, a oficina mecânica de São José dos Pinhais são 49 boxes. A gente tem uma estrutura separada aqui para funilaria, que é o Ayrton que toca o pessoal ali. São, como eu falei, quase 50 pessoas na equipe. São 5 consultores de serviço, 24 produtivos, atendendo, como eu falei, em torno de 60 caminhões por dia, dá em torno de 1.100, 1.200 passagens por mês. Pessoas, e até pela região que a gente está, né, Marcelo? Uma região de rodovia, uma região de tráfego muito intenso, a gente atende clientes aí do Brasil todo.
né? Então, a gente tem nossos clientes aqui da nossa região, que são referências para a gente, mas a gente acaba atendendo clientes e motoristas, principalmente, de todo o Brasil. O pessoal que faz esse trecho Rio Grande do Sul a São Paulo, passa na frente da casa aqui, então a gente tem um movimento muito grande. Até por isso a gente tem alguns projetos aí que a gente apresentou no nosso workshop no início do ano aí, para tentar desenvolver um pouco mais trabalhos nas bases dos clientes, nas oficinas dos clientes, para aproveitar um pouco mais a nossa capacidade de atendimento, sem ter que encher a oficina aqui de caminhão, né? Utilizar melhor, né? Assim, a gente pode ir até o cliente, né? Isso Sim. é um trabalho, assim, muito legal que tem sido feito, né, Adriano? Assim, bem legal. Isso tem feito a diferença, porque isso, você não ocupa o espaço da nossa oficina, você dá espaço para outros. Parece que não, mas a gente sempre ocupa não só a vaga, mas o pátio, né? O processo de atender caminhão não é um processo tão ágil, porque o caminhão chega com um pedido para fazer uma revisão que chega e a gente sempre acha algumas coisas a mais, porque nós precisamos dar condição do caminhão rodar, né? Já tive até algum cliente que veio falar comigo que a gente fica procurando defeito no caminhão. Eu falei, não, a gente procura mesmo. A gente procura para você ter a segurança que seu caminhão não vai falhar na estrada, né? Que é uma ferramenta de trabalho. Na hora que você está trabalhando com ela, se ela falha, né, é muito ruim para o cliente. Então, o nosso papel, né, tem que ser levar essa segurança para a pessoa que ele vai ter um carro para rodar. Né? Então, a gente é bem isso que você falou, né, Marcelo? A gente procura sempre dar a disponibilidade do veículo para o cliente. Então, se a gente puder, o que a gente pode fazer de diferente para que o cliente tenha essa ferramenta em mãos por mais tempo, é o trabalho que a gente faz. Então, quando a gente faz o trabalho, a gente tem hoje aí 2 clientes que a gente está com um trabalho bem efetivo nesse sentido, e desenvolvendo outros também, porque o cliente aproveita o tempo de o caminhão estar em manutenção na sua própria oficina para fazer manutenção nos implementos, da carreta, a capacitação de motorista. Então, a gente procura enxergar isso, o caminhão do cliente, como uma ferramenta de trabalho, como um bem de capital, né? Então, ele precisa do caminhão disponível, e o que a gente pode fazer para melhorar esse indicador do cliente, a gente também está pensando em fazer. Porque o que a gente até falou mais cedo, né? Ninguém vai na oficina, isso não é um boteco, que a pessoa vai para aí bater papo, tomar uma, né, conversar e tal. A pessoa vai para aí para reparar o caminhão dele, né, para dar a condição do caminhão dele operar melhor, né? E se a gente não faz isso bem feito, né, e ele estraga na rua, ele vai ficar muito bravo e vai ficar com razão, porque ele compra o caminhão, tem um compromisso de carregar uma carga, é trabalho, não é passeio, é um trabalho, né? Então, se a gente não faz a nossa parte, a gente atrapalha uma cadeia. Eventualmente, aquele caminhão está carregando pode ser um produto perecível, aquilo pode estragar, pode ser um medicamento que vai salvar a vida de alguém lá na frente. É um ciclo, né? A gente faz parte de uma grande engrenagem, né? Onde que o nosso trabalho do dia a dia ali, ele contribui para que essa engrenagem continue rodando e atendendo toda uma cadeia, né, André? É muito, muito legal isso. E atendendo acima de tudo as pessoas, né, Marcelo? A gente fala assim, a gente atende caminhão, mas atendendo acima de tudo as pessoas. A gente sempre fala com os meninos aqui, com o nosso pessoal, que muitas vezes o motorista ou o cliente ele está um pouco chateado com a situação, mas a gente procura entender a história dele, o que ele está passando. Muitas vezes é um motorista que está há mais de 30 dias fora de casa, com problemas no trabalho, com problemas na casa dele. Então, a gente procura fazer a coisa mais certa e mais rápido possível para que ele também possa desfrutar. A gente falava há pouco sobre valores, né? Desfrutar também das coisas da vida dele, da família dele, do trabalho dele. Então, a gente procura atender, acima de tudo, as pessoas, né? O consertar caminhão é uma parte do nosso trabalho, eu costumo dizer para o pessoal sempre, né? Nosso foco é atender as pessoas. E é exatamente isso, André. Você tocou numa parte muito importante, né? Porque as coisas se dão através das pessoas, né? Então, e ter esse foco da gente atender a necessidade da pessoa, né? E, no caso, reparar o caminhão, mas com esse foco, né, com esse olhar, entendendo da pressa, entendendo, às vezes, do cansaço, né, da pressão que a pessoa está passando, tem que chegar com uma carga lá, em determinado lugar.
uma prestação que ele precisa pagar e está dependendo daquele caminhão chegar para entregar, para ele receber, para ele pagar aquela prestação. Então, a gente faz parte de um processo muito importante aí. E, mais uma vez, parabenizar por estar fazendo isso bem feito, né? Porque está o reconhecimento dos clientes aí, né? Assim, com a pesquisa de satisfação que eles respondem, o retornar à nossa casa. A nossa casa, a gente chega, ela está sempre cheia, né? Uma casa importante. A própria Mercedes, através do Silvio Renan, do Roberto Leoncini, eles nos reconhecem muito, não só em número, mas em bate-papos que a gente tem, falando da importância desse ponto estratégico para ligar o Sul a São Paulo, né? E da savana, que traz essa segurança, né, para o meio do caminho aí. É muito legal, muito bom. Verdade. E um grande exemplo desse, a gente sempre vê, né, conversa sempre com o Ney sobre isso, sobre o relacionamento que a gente tem até junto com a fábrica, que boa parte aí dos projetos, quando precisa fazer um piloto, um projeto de inovação, alguma coisa diferente na rede, a Savana de São José dos Pinhais, assim como as outras casas nossas, elas sempre são referências para início do projeto. Então, isso dá uma satisfação muito grande para a gente, de saber que a montadora também, que a própria fábrica enxerga a gente como um parceiro de negócio, enxerga a gente como uma concessionária, como uma empresa que está alinhada com os valores da montadora, que tem os mesmos interesses, que joga no mesmo time. Então, isso é muito gratificante para a gente que está aqui na ponta, ouvindo o cliente todo dia. Você está falando de satisfação do cliente, né? É bem difícil a gente manter um nível de satisfação com o volume de passagens que a gente tem. Então, é uma luta diária, é uma conversa diária, ajustes diários que a gente precisa estar fazendo junto à equipe, para que a gente possa não só manter, mas melhorar, né? A gente sabe dos desafios que a gente já teve, que ainda tem, que é elevar ainda um pouco mais o patamar desses indicadores de satisfação. A gente sabe que em algumas vezes a gente acaba pecando no atendimento e que precisam ser feitos alguns ajustes no dia a dia para que a gente consiga continuar evoluindo. Essa é a ideia e o objetivo, né, Marcelo? E você falou de uma coisa muito importante também, Adriano, que é a questão das pessoas, né? Falamos dos motoristas, né, das empresas e tal, e a gente tem a nossa equipe. Você falou aí de umas 50 pessoas. Que as coisas acontecem através dessas pessoas, que também têm seus problemas, também têm seus desafios, também têm suas contas para pagar, né? Então, às vezes, chega um pouco mais aborrecido, um pouco mais apreensivo, né? Tem suas frustrações, tem suas conquistas. Então, saber lidar com essas pessoas para poder nos representar e atender essa necessidade que esse cliente também, que a gente estava falando dele, né? Fazer esse entrosamento, né? Fazer essa orquestração é um trabalho muito legal, muito legal. Verdade. E assim, você falando, eu fiquei pensando assim, o quanto que profissionalmente a gente cresce todo dia, né, Adriano? Todo dia, a gente cresce todo dia para dar conta de tamanhos desafios, né? É verdade. Eu gosto de conversar sempre, de brincar sempre, assim, né, que a vida de oficina, a gente sabe como que o dia começa, mas nunca sabe como ele vai terminar. Então, é sempre novidade no dia a dia da oficina, apesar de a gente fazer um planejamento para o decorrer do dia, mas sempre tem coisas que vão acontecendo, vão entrando no dia a dia, problemas com o cliente, problemas com o caminhão, que acaba tornando o dia da gente quase que imprevisível. E são, como você falou, são desafios diários, que a gente precisa estar se preparando todos os dias, tem que estar se preparando em termos de conhecimento, mas também muito em termos de resiliência, né? Porque a gente não sabe de que forma o cliente vai chegar na nossa casa. A gente tem que estar preparado para atender todos eles. E da mesma forma o nosso pessoal, né? A gente lidar com os anseios das pessoas, com os sonhos das pessoas, com os objetivos de vida das pessoas, é um desafio diário também, né? É um desafio diário para a gente conhecer um pouco mais e trabalhar essas pessoas para, como a gente sempre fala assim, a gente está aqui para ser um apoiador dos sonhos das pessoas, né? E apoiar que essas pessoas também se sintam realizadas profissionalmente e pessoalmente. Verdade. Mas bacana, Adriano, que desafio bacana esse que você toca dia a dia. Muito legal. Parabéns mais uma vez. Mas assim, eu queria conhecer um pouquinho da sua história, da sua jornada, como é que você chegou até aqui? É que as pessoas gostam muito de ouvir isso, né? Aí eu queria escutar da sua história, como é que você chegou até aqui com a gente? Começa
né, contando um pouquinho para a gente, mas começa do começo, lá onde você nasceu, como é que foi, né? Aonde você nasceu, em que cidade você nasceu, Ferreira? Marcelo, eu sou curitibano, a gente fala assim, curitibano da gema. Eu sou nascido em Curitiba, tá? Nascido e Aham. vivi a minha vida toda na cidade de Curitiba. Eu sou, fazendo uma breve apresentação, né? E a gente estava falando há pouco como que o meu nome passou de Adriano para Ferreira, né? Uhum. Eu sou Adriano Ferreira, tenho um de Lima no final aí ainda, tenho 44 anos de idade hoje, sou casado há 19 anos, tenho 2 meninos, a gente sempre fala assim, que são a razão do nosso dia a dia, né? Uhum. Um menino de 8 anos e o Lucas de 18 anos, que já não é mais um Nossa. menino, É. que a história dele também se confunde um pouco com a minha história profissional, né? Então, eu sou nascido em Curitiba, né? Minha mãe é natural de São José dos Pinhais, meu pai é Opa. natural de uma cidade aqui vizinha de Curitiba, que é Mandirituba, no interior de Uhum. Curitiba. Uhum. E eu nasci já em Curitiba. Meu pai conheceu a minha mãe já em Curitiba, e lá onde eu fui criado, né? Então morei no mesmo bairro durante toda a minha infância, até quando eu casei. Só mudei da casa da mãe quando eu casei, que eu mudei para Aham. um vizinho, que Aham. fica a questão aí de 300, 400 metros da casa da minha mãe. Oh, que A minha legal. esposa, a minha esposa chama Adriana também, Uhum. e ela morava num bairro vizinho nosso. A gente acabou se conhecendo e ficamos por ali mesmo. A gente mora até Uhum. hoje no mesmo bairro. Então, Nossa. a minha história, assim, a minha infância, minha mãe sempre foi diarista, meu pai sempre foi pedreiro, então a gente teve uma infância sem muitas regalias. A Uhum. gente não pode se queixar da vida, né, Marcelo? É, Mas a gente claro. teve uma infância sem muitas regalias, com algumas dificuldades, porém eu gosto de dizer sempre, assim, para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de contar a minha história. Meu pai falecido em 1998, me deixou poucas coisas assim de bem, sabe? Mas me deixou uma coisa. Eu gosto de usar esse termo. Me deixou uma coisa que nada no mundo pode comprar, que é a tal de vergonha na cara, sabe? Então eu Nossa. gosto desse termo de falar, porque esse é o legado que o meu pai me deixou. Minha mãe, Uhum. com 72 anos de idade, até hoje trabalhando, Não. deixa também um orgulho muito grande e me mostra como a gente pode fazer mais, como Uhum. a gente pode chegar mais além. Minha mãe sempre incentivadora de sonhos, incentivadora de desafios. Consegui, graças a Deus, concluir uma faculdade. Me recordo, na época, lá em 2004, quando eu concluí, que entre os nossos familiares mais próximos, assim, eu fui a primeira pessoa a concluir uma faculdade, um ensino superior, sabe? Aham. Com Aham. muito orgulho de dizer assim que teve o apoio de mãe, de pai, com os valores que são aprendidos dentro de casa, de muita Claro. dedicação, de muito Uhum. esforço, que nada na vida da gente vem fácil, se a gente não se Uhum. dedicar, se a gente não se empenhar. Mas, assim, então a minha história de infância, né, é mais ou menos essa. Vivi a minha vida toda no mesmo lugar. Até hoje tenho amigos de infância que são vizinhos ainda, que a gente se encontra de vez em quando. Uhum. É muito bacana assim, a gente relembrar disso. E Mas você continua no profissionalmente, mesmo bairro ainda, Ferreira? continuo morando no mesmo bairro, na cidade industrial, aqui Aham. em Curitiba, ali Aham. bem próximo aqui ao contorno, e Uhum. ali a gente ainda está. A gente brinca com a minha esposa que a gente é muito estável, uma pessoa assim que muda muito pouco na vida, tanto Aham. em todos os aspectos. Mas Uhum. é muito bacana, eu gosto muito desse jeito de encarar a vida, sabe? Uhum. Uhum. Profissionalmente falando, né, Marcelo, eu comecei a minha vida profissional lá em 1994, no Senai. Uhum. Comecei como... na verdade, eu acabei chegando nesse segmento assim meio que por acaso ainda, né, Marcelo? Eu lembro que eu fiz na ocasião, lá perto de casa, tem uma empresa que hoje chama Denso, que na época chamava Nippon Denso. Tinha, Uhum. tinha um programa para menores aprendizes, eles iam nas escolas públicas onde a gente estudava, e tinha um É um programa, fabricante de aparelho de ar-condicionado? De isso, carro? sistemas de ar-condicionado. Aham. De carro, É, é. Aham. e tinha um programa de jovens aprendizes, eles foram nas escolas, a gente fazia inscrição, eu tinha lá meus 14 anos de idade,
para uma escola de formação de torneiro e de fresador mecânico. Uhum. Eu fui lá, me interessei, fui lá, fiz a prova, acabei passando na primeira etapa da prova, e na segunda etapa, na etapa final, eu não passei. Mas ali eu conheci o Senai, porque a prova era no Senai. Uhum. E aí, no semestre seguinte, eu fui procurar o Senai. Eu queria entrar na área, na indústria. Uhum. E o Senai, na época, ele tinha turmas de mecânica industrial uma vez por ano, e no semestre seguinte era de mecânica automotiva. E no semestre que eu fui era só na mecânica automotiva. Então, eu ingressei Tá. Uhum. em mecânico diesel, Uhum. por ansiedade da adolescência, né? Acabei ingressando no curso de mecânico diesel e me apaixonei pelo segmento. E aí, no ano seguinte, eu falo assim que a vida da gente é feita de muitas coincidências e providências divinas, né? O Senai na ocasião, indicava os menores aprendizes para estágios remunerados e para Uhum. aprendizado nas indústrias. E eu tive a oportunidade de passar em pelo menos 3 empresas. Uhum. E na primeira empresa que eu fui chamado, eu lembro que eu estava jogando futebol, eu estava com o braço quebrado e eu não pude trabalhar. Na segunda, eu estava voltando da recuperação e também não pude. Eu fui o último da minha turma que conseguiu estágio remunerado. E o estágio que eu consegui foi na Savana. Foi na Savana já? Na Savana Automóveis. No tempo do Jefferson Casagrande, né? No tempo do Jefferson Casagrande. Então, eu entrei como menor aprendiz na mecânica de automóveis. Nunca tinha visto uma Mercedes automóvel na vida. Nem sabia que a Mercedes produzia automóveis. Fiquei encantado, apaixonado pelo mundo. E de lá a gente vem trabalhando nesse mundo, né? Então, eu fiquei na Savana Automóveis até 2003, quando a Savana deixou de representar, né, a marca Mercedes Automóveis em Curitiba. E aí, entre 2003 e 2006, a gente ficou lá com uma estrutura de oficina mecânica lá na Savana, né? Atendendo veículo, carro sinistrado, veículo de funilaria, alguns veículos de clientes nossos, então já sem a bandeira Mercedes na época, mas ainda atendendo nossos clientes. Então, a minha história na mecânica de automóveis foi até 2006, né? Eu tive um período curto aí que eu saí da empresa, né, entre 95 e 96, que foi lá na época que eu estava lá nos meus 17 anos, que aí eu fui trabalhar com outras coisas, fui brincar de ser gesseiro, a gente brinca sempre, né? A gente fazia essa decoração em gesso. Mas durou um pouco tempo. Foi cerca de um ano e eu acabei retornando para a Savana em 97, e de lá até hoje a nossa história vem contando. E aí em 2006, quando o grupo chegou, aqui no Sul, a gente estava no Automóveis, acabou surgindo a oportunidade, o Ney me convidou para assumir a função de consultor de serviços aqui na Comerciais. Eu não tinha noção de como atendia um caminhão. De 2006 a 2018, fui consultor de serviço, né? Aqui na Savana. E em 2018, uma nova oportunidade, um novo desafio surgiu para a gente estar conduzindo o time aí da Savana. Hoje São José dos Pinhais, na época Curitiba, hoje São José dos Pinhais, né? De estar conduzindo o time aí na nossa trajetória. Então, hoje, que legal. Eu sei 29 anos de grupo. Eu tava lembrando há pouco tempo, acho que a gente quase que entrou no grupo na Savana quase que no mesmo período, né? 94. 94. Foi quando eu entrei também. No caso, eu entrei na Vitória Diesel. Né? Agosto de 94, então você é mais velho de empresa do que eu, porque eu entrei em dezembro. Eu entrei em 4 de dezembro. De 94. Ano que vem faço 30 anos de empresa. Você também. Também. Então a gente fala por isso que a gente fala que a história da gente se confunde muito com a história do grupo e da empresa, né? Verdade. Eu digo que quase tudo que eu conquistei nessa vida foi decorrente do trabalho, do dia a dia dentro da empresa, representando a marca que a gente representa, representando o grupo que a gente representa. Eu lembro quando... Em 2006, né, que é quando a gente chega na Savana aí de Curitiba, na época, eu te encontrei lá na oficina tomando conta dos automóveis Mercedes e tal, né? Foi muito bom, era o Ari, que era o gestor na época. Isso. Já saiu também, seguiu o caminho dele. Né? E foi muito bom. E dali você veio crescendo, né, Adriano? Eu me lembro, assim, quando os meninos me falaram, não, é um mecânico, mas é um cara estudado, ele já tem faculdade, não sei o quê e tal. E aí as oportunidades foram surgindo, né? Muito legal. A gente falava, né, Marcelo? Eu me orgulho muito, assim, da minha origem na área técnica e até hoje ainda
gosto de entrar em discussões, em conversas com o pessoal da área técnica da fábrica ou até com o cliente, com o pessoal, porque é a nossa origem. Eu sei que você tem uma história aí, eu vendo o seu podcast também, de treinamento. Isso. É uma área que também a gente tem uma afinidade muito grande com o pessoal do CTH, com o Wesley aqui, e apoia muito, porque o conhecimento, né, Marcelo? Seja ele na área que for, é o tipo de coisa que ninguém tira da gente, né? Eu acredito muito nisso. Então, você pode hoje trocar de trabalho, trocar de empresa, mas o conhecimento que você adquiriu, você leva junto, não tem como ninguém tirar. Exato. Então, a gente acredita muito no desenvolvimento das pessoas através do conhecimento, através do treinamento. E quando você fala, a gente falava da história, né? Então, quando eu enxerguei na Savana a possibilidade de alguma coisa de diferente, né? Porque eu fui estudar administração. Então, eu estudei faculdade de administração de empresas, lá na Fundação de Estudos Sociais do Paraná, aqui em Curitiba. Eu me formei em 2004, e ainda hoje a gente traz muito lá do tempo da faculdade, né? A gente traz muito, aprende muito. A tal do curso da administração é um curso muito generalista, mas que traz uma bagagem muito, muito positiva, muito bacana para a gente, para o dia a dia e em diversas áreas. E a gente consegue aplicar dentro do nosso dia a dia de oficina, assim, é muito bacana. E a gente tem uma forma de pensar, uma forma de agir, assim, de procurar sempre incentivar as pessoas que gostam e que querem conhecer, que querem crescer, que querem, seja... Nem sempre o conhecimento ele vem através de um banco de faculdade, né? Muitas vezes o conhecimento vem de diversas outras áreas, diversas outras formas de aprender. Então, você tem alguma dica, Adriano, nesse sentido, né, de desenvolver as pessoas? Né? Você que foi uma pessoa que achou a forma de aprender, foi buscar, né, pegou os recursos que tinha ali, seu e da família, para poder conseguir estudar, se desenvolver. Que dica que você deixa, né? Assim, como é que você estimula as pessoas que estão perto e tal, para que elas aprendam, para que elas cresçam, né? Para que elas cresçam, né? Como é que você... que dica que você daria? Mas a gente tem um desafio grande, né, Marcelo, assim, da gente estar lidando com a nova geração que vem, né? E uma geração um pouco mais imediatista, que tem menos paciência para construir as coisas, né? Então, assim, a dica que a gente sempre procura dar para as pessoas e procura conversar, principalmente com os mais jovens, tomar cuidado com as fontes que a gente enxerga notícias, que a gente enxerga formação. Redes sociais, hoje, a gente vê que tem muita desinformação e que pode trazer, além de não trazer nenhum benefício, ainda traz desvios do comportamento das pessoas por acreditar em coisas que nem sempre são verdades. Mas a dica que a gente sempre gosta de dizer para as pessoas é cuidado com as fontes onde se busca informação. Busque locais e pessoas confiáveis, pessoas que tenham os mesmos valores, o alinhamento de valores, né? Eu gosto muito de falar assim dos valores cristãos, principalmente para a gente que é cristão, e tomar cuidado com isso, né? Então, assim, a busca da informação, a informação hoje ela está em qualquer lugar. A gente estava conversando, a nossa geração, que é um pouquinho anterior a essa, a gente era num tempo que a gente precisava ir na biblioteca para fazer trabalho da escola, para mostrar livros, a mãe precisava comprar aquelas coleções de enciclopédia para você estudar um assunto, e muitas vezes o mesmo assunto ficava por anos sem muita mudança. Era aquela mesma informação, né? Comprava a Barça lá, ficava a Barça lá, que era... Né? Hoje a volatilidade das informações, né? Tá muito, as informações mudam muito rápido. E elas estão... Você chegou aí na biblioteca, pegar aquelas fichinhas do assunto que você queria estudar, aí através da fichinha tinha o endereço do livro que você ia lá na prateleira pegar. Você chegou a viver isso? Cheguei. Eu estava ouvindo a história do Evaldo e do Anderson Maior aqui também, e Marcelo, eu estava me recordando, sabe onde que eu aprendi a trabalhar com esses catálogos, assim? Com a microficha na época de oficina, cara. Ensinava muito a gente a trabalhar com procura de catálogos e identificar material. Ensinava muito a gente. Então, no tempo da biblioteca, a gente tinha que ir lá fazer a fichinha, levar comprovante de endereço da biblioteca para você poder levar um livro para casa para fazer trabalho. E hoje a gente está falando dias para ficar com o livro, tinha que devolver o livro. Verdade. Não que a gente seja velho, né? Mas a gente viveu essa porque eles mudam as coisas muito rápido, Adriano. Não é que a gente envelheceu. Verdade. Vamos falar sobre essas mudanças, Adriano, que vão acontecendo.
seja da microficha, seja da forma dos catálogos, dos manuais técnicos, que quando a gente ia na fábrica fazer curso, a gente ganhava aquele manualzinho de bolso, né? Tá? Aquele guia que a gente tinha, que tinha todas as medidas, aperto, né? Número das peças, ferramentas que tinha que pegar lá para a gente fazer um determinado reparo, estava tudo naquele manualzinho de bolso que a gente tinha. As coisas vão mudando. Hoje está tudo mais fácil na internet, você digita, dá o código da falha, ele já apresenta tudo. E como é que você faz para você estimular também as pessoas que trabalham contigo a inovar? Porque não adianta achar que as coisas mudam lá fora e a gente não muda a nossa rotina e a gente muda até dentro da gente. A gente muda, a gente às vezes não percebe, né? Se eu falar com você hoje, Adriano, vai numa biblioteca pegar uma fichinha daquela, um livro através da fichinha, falar, capaz, eu vou dar um Google aqui e vou achar o que eu quero, né? A gente mudou. Apesar da gente um pouco resistente às mudanças, a gente fala que não, mas de forma prática no dia a dia a gente acaba, mas a gente muda, né? E com isso tem um estímulo, né, as pessoas a inovar, a fazer algo diferente, né? Aproveitar essas novidades que tem no mercado e trazer para a nossa rotina para a gente melhorar, a gente fazer algo melhor, mais novo. Como é que você estimula isso no seu time, uma vez que a gente é engessado pela fábrica, né? A fábrica coloca as regras, mas a gente sempre consegue fazer um carrinho diferente, uma ferramenta diferente, uma forma de atender diferente. Como é que você estimula isso, Adriano? Sim, né, Marcelo? Eu tenho desde muito jovem, eu tenho um pensamento, uma forma de pensar a vida. Eu gosto sempre de estar em ambientes mesclados, assim, sabe? Eu gosto muito de misturar pessoal mais novo com pessoal de um pouco mais experiência, porque ali surgem algumas ideias, às vezes umas loucuras que a gente gosta de brincar dos mais jovens, mas que os mais experientes conseguem lapidar isso e transformar isso numa coisa útil, numa coisa prática, para a gente estar colocando no dia a dia. Nossa oficina é muito criativa, a gente tem alguns meninos aqui na nossa oficina muito, muito criativa com relação à ferramenta, com relação a métodos de fazer o mesmo trabalho. Então, como a história, né, Marcelo? A minha história, ela é originária de um piso de oficina, eu gosto de falar sempre. Então, a gente tem um caminho muito, muito bacana dentro da oficina também com os meninos da oficina. Então, a gente tem uma abertura de várias ideias, várias mudanças que a gente implementou, que veio lá do auxiliar de mecânico, veio do pessoal que cuida do nosso bem-estar aqui na oficina, vem do próprio mecânico, vem do consultor de serviço. A gente sempre costuma dizer assim, a gente tem a porta, a sala tem porta, mas ela está quase todo o tempo aberta. Além de que também, né, a gente tem algumas coisas que a gente implementou aqui com a ajuda do Ney, de todo o time aqui. Nosso projeto de melhorias, que tem um QR Code aí espalhado na empresa, onde qualquer funcionário passa, ele pode registrar uma ideia, uma sugestão de melhoria, seja na estrutura, seja em processo, e essas ideias são avaliadas, todas elas, e muitas delas acabam se tornando em mudanças, de fato, aí no dia a dia, sabe? Então, a gente procura manter esse ambiente mesclado de pessoas, onde tem diversas histórias e diversas formas de pensar e de ver as coisas, que nos ajuda a ver o novo, né? A gente fala que a gente tem um pouco de dificuldade com o digital, né? Mas a gente procura ter ao lado da gente algumas pessoas que têm mais facilidade com isso, para também nos impulsionar para a mudança e para a atualização. Estimula a gente, empurra. Adriano, me dá um exemplo de uma coisa simples aí que a gente fez, que inovou e tal, para dar ideia para as pessoas, que tem muita gente que fala que acha que inovação é só um app de aplicativo que coloca no celular ou um programa de computador. E inovação não é isso. Você acabou de contar uma aí desse QR Code espalhado pela empresa que a pessoa bate ali e dá uma ideia, né? Mas você tem algum outro exemplo simples assim que as pessoas fazem que, igual a gente estava falando da fichinha lá, que devagarinho as coisas vão mudando, através de ideias mais simples as coisas vão crescendo. Tá? Você tem mais algum exemplo para falar para a gente? Vou te dizer duas coisas que na prática acontecem aqui hoje em São José dos Pinhais, que são frutos de sugestões e de ideias do pessoal. Quem conhece a nossa oficina aqui de São José dos Pinhais sabe que o nosso pé direito aqui da oficina é bem alto, então a gente tem grandes possibilidades. E as nossas vagas aqui na parte do prédio, elas são um pouco menores, e às vezes dificulta, por exemplo, eu tirar um motor, um câmbio de um caminhão.
Aí um mecânico nosso construiu do zero, praticamente, uma talha que passa por cima da cabine do caminhão, quem já viu ela aqui, construída do zero. É uma talha de 2 toneladas ali que eu tiro o motor sem precisar mexer na posição do caminhão dentro da oficina. Facilita. Isso foi construído através de uma sugestão, de uma ideia. Não é uma ideia nova, vamos dizer assim, mas é uma ideia que na prática nos serviu muito. E dali nasceu uma outra menorzinha ainda, que a gente usa para equipamentos menores, assim, foram construídos a custo baixíssimo, comparado com o que a gente compraria um equipamento novo, que surgiu da necessidade da ideia do nosso pessoal de oficina. E uma outra sugestão, Marcelo, que surgiu aqui também, e que acontece, a gente tem aqui dentro da nossa programação uma estante, um armário, onde a gente armazena alguns materiais de treinamento, inclusive alguns livros de outros assuntos que estão disponíveis para toda a nossa equipe. Uma ideia de um nosso chefe de oficina aí de disseminar conhecimento em diversas áreas aí que surgiu. A gente chamou o marceneiro aqui, fez um móvel simples, uma estantezinha, e o conhecimento está ali à disposição de todo mundo, sabe? Então, ideias bacana. Que vêm Mas é importante, sabe, Ferreira? Eu gosto de destacar isso, porque as pessoas ficam achando, não, que inovar é um negócio difícil, é um negócio que vem lá de um cara que fez um curso não sei aonde, que vem da... Não é. É isso que a gente está falando. É o dia a dia que vai mudando. O cara viu lá uma girafa funcionando e transformou aquilo numa talha, arrumou um suporte que vai adaptar, que vai funcionar exatamente o que a gente precisa, né? Ou disponibilizar um local para as pessoas poderem estudar e melhorar, né? Fantástico, muito bacana, André, muito legal. Isso coloca assim, a gente com o pé no chão, que dá para a gente fazer programas de melhoria, que a gente pode melhorar, todos podem participar, né? Isso é muito legal. Tá? Falando desse dia a dia seu, Ferreira, o que é o seu principal desafio enquanto gestor aí na Savana? Meu desafio é tal coisa. O que você diria que é o seu desafio aí? A gente tem diversos desafios, né, Marcelo, no dia a dia, mas assim, eu destacaria assim como dois dos mais importantes que a gente vê, dado a dimensão da nossa estrutura. O Eugênio sempre é um incentivador do nosso trabalho, ele gosta sempre de dizer assim que os holofotes estão sempre voltados para a nossa casa, porque aqui tudo é maior. As possibilidades são maiores, mas as possibilidades de problemas também são maiores. Então, a gente lidar com essa estrutura, com esse tamanho, é um grande desafio que a gente tem no dia a dia. E o segundo desafio que a gente vê assim, é lidar com essa geração que vem vindo. A gente conseguir inserir essas pessoas, como a gente falou há pouco, né, que tem menos paciência em conquistar as coisas, em conquistar o seu lugar, em conquistar o conhecimento. A gente trazer essas pessoas para o mesmo nível de engajamento, de identificação com a marca, com a empresa, com os valores da empresa. Então, a gente lidar com esses propósitos de vida que são um pouco diferentes do nosso, que são um pouco mais urgentes do que os nossos eram e que ainda são, acho que é um grande desafio que a gente tem em colocar esse pessoal no mercado para atender aquilo que a gente precisa e alinhar também, né, o que a gente precisa com o que essas pessoas esperam com os seus propósitos. Acho que esse desafio aí que a gente tem no dia a dia, em cada conversa que a gente tem com essa geração. É verdade. Não é fácil, né? Gerir essa transição de geração, né? Porque um dia também nós estivemos naquela outra posição, quando você começou a trabalhar com seus 17 anos lá, que decidiu a empreender enquanto gesseiro, depois voltar para a oficina. A gente também foi um desafio para um líder nosso, né? E hoje nós estamos virando esse papel, né? Agora a gente tem que aprender com essa turma de baixo que nos ensinam muito. Né? Nos ensinam muito. E, Ferreira, o nosso programa fala muito do legado, né? O legado da empresa, o legado da história de cada um. Qual que é o seu legado na sua avaliação? Assim, Marcelo, a gente falava, né? São quase 30 anos aí de empresa, de grupo. A gente sempre fala que a história da gente se confunde com a história da empresa. Eu costumo dizer sempre assim que a gente
um dos maiores conquistas que a gente traz dessa história são as amizades que a gente faz. As pessoas que cruzaram o nosso caminho e que as pessoas que a gente também cruzou o caminho e que, de alguma forma, a gente possa ter impactado positivamente essas pessoas. Né? Então, esse é um grande norte que eu tenho na minha vida, um grande valor que eu tenho na minha vida, de que todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, eu gostaria de impactá-las positivamente. Né? E o que eu trago muito, assim, para mim, falando em valores, né, Marcelo? Falando em valores, assim, eu acho que uma das maiores virtudes do ser humano é a pessoa capaz de ser grata pelas coisas que tem, pela história que tem e pelo que conquistou. Né? Então, assim, a gratidão que eu tenho pela minha história, pela história do grupo, por todas as pessoas que cruzaram. Tive grandes líderes na minha trajetória, ainda tenho, desde o tempo do Grupo Casa Grande até hoje, a gente tem grandes líderes com quem a gente se apoia e se espelha. Claro. E acho que um legado que a gente gostaria de deixar é que as pessoas se conduzam através dos seus valores. Claro. Sem desviar as suas essências, suas virtudes. Não, legal, Ferreira. E a gente ter como pessoas para que a gente possa se espelhar, essas pessoas que nos ajudaram, pessoas próximas, de valores importantes, é fundamental, né, Ferreira? É fundamental. Você estava falando um pouco atrás aí sobre a questão dessa rede social, desse mundo, do que a gente vive. E eu falo muito isso para minha família, né, para os meus filhos e tal. Eu falo assim, olha, a gente é a média daquelas pessoas mais próximas da gente. Né? A frase é assim, você é a média das 5 pessoas mais perto de você. Então, se você tem próximo a você pessoas de bons valores, bons caráteres, você pode saber que aquilo bate com você. Então, escolha o ambiente que você vai ficar. Escolha as companhias que você quer perto de você, né? Porque isso vai te influenciar. Então, se você quer seguir um caminho, escolha pessoas que também vão para aquele caminho. Porque não dá para você achar que você vai conviver com pessoas que têm um pensamento muito diferente ao seu, que aquilo não vai te influenciar. Claro que vai te influenciar. Né? Então, essas escolhas, igual você estava falando das redes sociais, então escolher o que vai assistir, né? Escolher o que vai ler, escolher o que ali no Instagram da vida, né? Quem que eu sigo ali, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tá? Mas, Ferreira, falando dessas coisas todas, assim, eu queria te pedir um conselho de um livro, de um filme, pra você contar para a gente aqui. O que você deixa de indicação para a gente? Marcelo, eu vi alguns podcasts anteriores, né? Algumas pessoas citaram grandes livros e filmes aí. Eu vou citar, só para resumir um pouquinho da história de como meu nome virou de Adriano para Ferreira. Eu vou fazer um livro que eu li na época da faculdade, que até hoje me norteia, é um livro muito simples, que chama Quem Mexeu no Meu Queijo, que fala sobre as mudanças de propósito de vida. Dois ratinhos, né? História de dois ratinhos, né? Dois ratinhos que tem em um dado momento da vida o seu queijo movido de lugar e como eles lidam com essa situação. Então, esse livro até hoje me impacta muito. Quando eu falava um pouco da minha história, que eu deixei de ser o Adriano, passei a ser o Ferreira quando eu vim para a área de comerciais. Até foi, na época a gente tinha ainda está aqui com a gente, o Adriano, que é consultor de serviços, que já estava aqui, e a gente não podia ter 2 consultores com o mesmo nome. Aí o Ney me sugeriu adotar o meu sobrenome e ficou há 16, 17 anos já como todo mundo Ferreira. Então, essa mudança de propósito de vida, essa mudança de rumo na carreira aí, foi um convite do Ney que até hoje assim, a gente é apaixonado pelo que faz, pela marca que a gente representa, pela empresa que a gente representa. A gente vinha conversando essa semana com alguns candidatos aqui a entrar no time, e o pessoal falava muito assim, eu sempre tive um sonho de trabalhar na Mercedes. Eu falei, você vai realizar em breve, mas você vai realizar um outro sonho de trabalhar na Savana também. A marca Savana, ela é tão importante quanto a marca Mercedes na nossa história. Né? Então, esse livro me traz muito isso. E um filme que eu gosto muito assim, da história que ele conta, que é um filme muito comum, que chama Coach Carter, Treino para a Vida.
que demonstra como a educação é capaz de transformar a vida das pessoas, como o conhecimento é capaz de transformar. Então, são essas duas referências que se me permite, eu deixo como dica para quem não viu e nem eu não Não, claro que eu permito. Fantástico o filme também, né? E ali mostra que nem o caminho não é fácil. Não é assim. A gente vê lá o Carter, né? Que eu esqueci o nome do ator, é um ator até famoso, tá? E como sendo o professor, o mestre lá daqueles alunos que tinham uma realidade bem difícil, né? E como que foi difícil, né? Botar a turma em dia, tá? Então, porque às vezes as pessoas acham que o mundo é sempre um mar de rosa, né? Que a estrada é sempre pavimentada, bonitinha, e às vezes tem muito atoleiro no meio do caminho. E a gente tem que ter muita firmeza para onde que a gente quer ir, senão a gente acaba se desviando. Mostra muito assim, como caminhar juntos, né? A gente consegue atingir objetivos maiores. A administração fala muito sobre isso, né? Sobre como caminhar juntos e como construir juntos coisas maiores, né? Então, assim, esse filme é muito inspirador no meu modo de pensar por conta disso. Como um conjunto é capaz de construir alguma coisa maior. Muito legal, Ferreira. Ferreira, assim, sou muito grato a você mais uma vez, quero te parabenizar pela sua história, uma história inspiradora, sabe, que anima a gente a ouvir, né, nos motiva a estudar, a trabalhar, a dedicar, né, a fortalecer os valores que a gente tem. Parabéns, assim, obrigado, né, por compartilhar conosco aí, muito bacana. Vou deixar assim você fazer suas considerações finais aqui, para a gente caminhar para o encerramento aqui. Legal. Marcelo, como eu falei, né, acho que o sentimento que eu tenho hoje de fazer parte do time é de muita gratidão, né? Então, quando o grupo chegou em Curitiba, lá em 2006, eu lembro que que a empresa não estava tão bem assim das pernas, financeiramente falando, né? Então, por mais que a gente estava lá na oficina mecânica, a gente sentia e percebia as dificuldades que nós tínhamos. E quando a gente olha para a história, hoje a gente tem muito orgulho de ter ajudado, de ter participado da construção de um grupo muito forte aqui no Sul, né? Começamos com uma casa aqui em Curitiba, com não mais do que 80, 90 funcionários, e hoje somos mais de 400 funcionários aqui no Sul. Tudo sob o comando do Eugênio, de todo o nosso time de gerentes aí, que tem nos apoiado e que tem nos incentivado. O Ney fala uma coisa assim que sempre marca na gente, que a gente pode tudo no grupo, desde que tenha interesse de acertar, né? Que a gente não é limitado a tentar coisas novas, né? Então o sentimento que eu tenho hoje nessa trajetória é de muita gratidão por tudo que eu já conquistei, por tudo que eu já ajudei a construir e tudo que a gente ainda tem a fazer juntos, né? Acho que a história minha com o grupo ainda tem muito a ser construído, com a Savana ainda tem muito a ser trabalhado, e o desejo da gente deixar, lá quando chegar o dia da gente ir para casa, a gente deixar uma história que realmente seja inspiradora, que seja exemplo para gerações mais novas de como trabalhar. Talvez nem sempre os resultados são os esperados, mas a intensidade do trabalho e o desejo de fazer a coisa correta e a coisa dar certo, isso tem que ser presente no nosso dia a dia, né? Então, só gratidão por todas as pessoas por toda a minha equipe que me ajuda a chegar nos desafios. A nossa equipe é gigante, e as pessoas que compreendem muitas vezes que o dia da gente não está o mais perfeito, mas que nos apoiam, nos abraçam e nos ajudam a continuar conduzindo. Nem sempre, poucas vezes eu costumo dizer assim que o líder carrega a equipe. Normalmente a equipe carrega o líder, né? A equipe ajuda a gente. E a gente ter a honra e ter a felicidade de conduzir um time tão especial como esse é sem palavras. São consequências de boas decisões, né? São consequências de um bom trabalho, de bons plantios, né? Hoje você está colhendo essas boas escolhas que você fez lá atrás, né? Essas boas sementes que você foi colocando no seu jardim aí, né? Hoje a gente vê essa história florescer, sabe? Esse reconhecimento
né, assim, mais uma vez, né, de parabenizar você, o seu time, mas as suas decisões aí de estar conosco. Eu falo de ter sonhado conosco os mesmos sonhos, né? Eu lembro em 2006, quando a gente chega aí, né, fiquei assim bastante impressionado com a força das pessoas que estavam aí, porque foi por conta da Savana ter passado as dificuldades dela lá na gestão anterior que nos permitiu ir para aí. Uhum. E aí a gente pega um pessoal que estava aí, sabe, aguerrido, tentando fazer a coisa da melhor forma possível e deram respostas fantásticas. Está aí a transformação da empresa, foi vocês que fizeram, né? Foi vocês que fizeram, né? Então, sou muito grato a esse trabalho de vocês, essa dedicação, sabe, esse sonho, e também muito orgulhoso, né, de ver esse resultado que a gente conseguiu produzir, tá? Não. Mas é isso, meu amigo. Obrigado por esse bate-papo, tá? Muito inspirador, muito motivante. E semana que vem a gente tem mais, pessoal. Obrigado a vocês pela audiência, tá? Vamos deixar o nosso Ferreira correr atrás do dia dele aqui, que eu peguei ele de manhã cedinho aqui, antes de começar o trabalho aqui, para a gente poder botar em dia nosso assunto aqui. Até mais, semana que vem tem mais. Até já.